Provérbios 11. A balança falsa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Riquezas não dão lucro no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do perfeito endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua própria maldade, cairá. A justiça dos justos os livrará, mas os transgressores serão apanhados em sua própria maldade. Quando um homem perverso morrer, perecerá a sua expectativa, e a esperança dos homens injustos perece. O justo é libertado do problema, e o ímpio vem em seu lugar. O hipócrita, com sua boca, destrói o seu vizinho, mas por meio do conhecimento, os justos serão libertados. Quando tudo vai bem com o justo, a cidade se regozija, e quando o perverso perece a gritos. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos perversos é derrubada. Aquele que é vazio de sabedoria despreza seu vizinho, mas um homem de entendimento mantém sua paz. O mexeriqueiro revela os segredos, mas aquele de espírito fiel oculta o problema. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aquele que é fiador de um estranho deve ser esperto para isso, e aquele que odeia a fiança estará seguro. Uma mulher graciosa retém a honra, e os homens fortes retêm riquezas. O homem misericordioso faz o bem para a própria alma, mas aquele que é cruel perturba sua própria carne. O perverso trabalha em uma obra enganosa, mas para o que semeia justiça haverá recompensa certa. Como a justiça tende à vida, assim o que segue o mal persegue a sua própria morte. Abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são seu deleite. Ainda que junte as mãos, o perverso não ficará impune, mas a semente dos justos será salva. Como uma joia de ouro no focinho de um suíno, assim é uma mulher bela que não tem discrição. O desejo dos justos é somente o bem, mas a expectativa dos perversos é a ira. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo é para a sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que regar, também ele será regado. Aquele que retém o trigo, o povo amaldiçoará, mas bênção haverá sobre a cabeça daquele que o vender. Aquele que diligentemente busca o bem, procura o favor, mas o que busca o dano, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como um galho. O que perturba a sua própria casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios 12. O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo.
Melhor é o que se estima em pouco, e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Provérbios 13. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. O que anda com os sábios ficará sábio,
mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O pobre do sulco da terra tira mantimento em abundância, mas há os que se consomem por falta de juízo. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. O justo come até saciar sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Vai-te de diante do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor,
mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina.
A sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obras suas são os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. A alma daquele que trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo, e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios pratica o mal. Coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Provérbios 17. É melhor um bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar, e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é, aos olhos dos que o recebem, como pedra preciosa, para onde quer que se volte servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria,
visto que não tem entendimento. Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. O que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta a sua porta busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 18. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao íntimo do ventre. O que é negligente na sua obra é também irmão de um grande desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte e como uma alta muralha na sua imaginação. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para vergonha sua. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Com presentes, o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa.
A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo as contendas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de torná-la à sua boca. Açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. O que aflige o seu pai ou manda embora sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha ímpia escarnece do juízo e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios 20. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei, o que o provoca a ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregoa a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador. Mas, indo-se, então se gabará. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa.
Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de feitos os votos. O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre.